Olá aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no teu curso de marmorização realista. Nesse vídeo eu vou te ensinar como preparar espátulas para você criar os seus veios primários, veios secundários, tá? Então não basta você ter uma espátula de aço inoxidável que esteja aí com uma flexibilidade bacana, e se ela não estiver devidamente preparada, devidamente afiada, ela não vai servir para os efeitos, tá? Então, nesse vídeo você vai aprender como preparar, como afiar a sua espátula, tá? No caso aqui, essa espátula aqui é uma espátula de aço inoxidável da Tigre, de cabinho de madeira, tal, que você vai ver como preparar ela então nesse vídeo, ok? Vamos lá, né, aluno? O que você vai precisar aí para a gente fazer esse acabamento na espátula? Uma base, primeiramente uma base de apoio, uma base de suporte. Aí eu improvisei com um pedaço de pedra mármore, de granito mesmo, mas você pode estar utilizando um tijolo aí numa base firme, numa mesa, tal, ok? Vamos utilizar uma lixadeira elétrica, aquela orbital treme-treme, todos conhecem essa lixadeirinha aí, né? E é claro, lixas. Vamos utilizar 3 tipos de lixas. Lixa a ferro, número 220, anota aí, hein? Pode ser 220 ou 150, tanto faz, ok? Lixa a ferro, número 220 ou 150. Depois, lixa a seco. Mudou a conversa, ó. De 220 é 320 agora. E é a seco. Lixa a seco, número 320. Anotem aí. E depois, novamente, lixa a seco. Porém, uma mais fininha. Lixa a seco, número 400. Correto? E por último, para a gente dar aquela cartada final no lixamento, a lixa d'água, número 1200. Ok? Esses 3 tipos de lixa aí que vamos utilizar. Vamos acoplar a nossa primeira lixa na nossa orbital treme-treme. Primeiro vamos iniciar com a lixa número 220. Então vamos acoplar aqui e já deixar no jeito, tá bom? Lixa a ferro número 220. Como mencionei, pode ser uma lixa a ferro número 150 também. Tanto faz, você vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Acoplem aí a lixa número 220, ferro, e vamos pegar a nossa espátula. A nossa espátula, quando é nova, vem com aquele adesivinho chato. Olha só esse adesivinho chato, tigre e tal, né? Então você molha ali com um pouquinho de água rasa, esse adesivinho, e raspe ele. Pode ser água rasa, pode ser thinner, para você tirar esse adesivo, porque quando você vai fazer a preparação da ferramenta com esse adesivo, ele fica meio que atrapalhando ali. Então vamos tirar esse adesivo, né, de identificação da empresa com água rasa ou thinner. Raspe ali, pega o paninho, limpe bem. Aí vamos iniciar nosso lixamento. O lixamento é feito, né, na sua lâmina de corte da espátula. Apoie bem ela ali na beiradinha, na quina ali dessa base de apoio e comece a puxar um corte nela. Fazer com que essa espátula pegue um corte, como se fosse uma faca mesmo. Aí você vai conferindo, ó, para um pouquinho, veja se ela está pegando corte, continue, certo? E continue lixando, tanto da parte inferior, tanto da parte inferior. Mas não vai se empolgar não, senão você vai estragar a ferramenta, hein? Você percebe que de tempo em tempo a gente tira e fica observando, para não estragar a ferramenta. Principalmente nessas lixas, né? A 220 ou a 150, se você se empolgar aí você estraga. Depois você faz um lixamento até mais ou menos uns 3 centímetros adentro da ferramenta, da lâmina da ferramenta, ok? Feito isso, a gente vai trocar de lixa, deixa essa 220 de lado e vamos pegar a lixa a seco, número 320. Aí, no caso, a gente já começa tipo a dar acabamento mesmo no nosso lixamento, ó. Se repete o processo de lixamento da nossa base inferior e da base superior, apoiando ali na beiradinha do suporte improvisado, certo? O lixamento ele adentra, como mencionei aí, até mais ou menos uns 3 a 4 centímetros adentro da lâmina da sua espátula. Você não vai lixar só a pontinha ali, você tem que lixar um pouco mais para trás, mais ou menos uns 4 centímetros, certo? Essa lixinha 320 ela vai isolando todo aquele vestígio meio grotesco da lixa a ferro número 220 que deixou anteriormente, certo? Feito isso, a gente vai trocar mais uma vez a lixa. Vamos pegar uma lixa 400.
para dar suavidade mais ainda nesse lixamento. A gente vai decaindo a numeração da lixa para suavizar, para deixar um acabamento bem feitinho, bem bonito, tá? Porque a lixa ferro número 220 não dá para dar um acabamento perfeito. Então a gente vem decaindo, né, na abrasividade da lixa para dar um acabamento final satisfatório, ok? Então agora a gente já pegou a 400, estamos repetindo exatamente o mesmo processo. Lixamento na base, inferior, superior, um pouquinho ali na lâmina, adentrando mais ou menos uns 3, 4 centímetros adentro da lâmina. Você já vai perceber aquele espelhamento, certo? Já começa tipo pegar um brilho mesmo na sua espátula, ok? Agora a gente vai envergar essa espátula. Vamos tirar esses suportezinhos que eu coloquei abaixo da nossa pedra de granito. E vamos introduzir a nossa espátula numa fenda para a gente fazer aquela envergadura, entortar mesmo a nossa espátula. Mas antes disso, vamos demarcar mais ou menos aí uns 3 centímetros, 3 centímetros e meio. Tá? Então eu estou pegando um abridor de lata mesmo de tinta, mas você pode estar utilizando uma régua, faça uma demarcação, um risco como eu fiz aí, ó. Tá? E depois a gente introduz a nossa espátula numa fenda e deixa bem rente a marcação que a gente fez com a caneta de marca-texto, certo? Deixou bem retinho ali, ó. Como a nossa quina de mármore é bem lisinha, bem retinha, é fácil, ó. Como ela é bem flexível, entorta rapidinho. Você viu aí como que é fácil? Introduza ali numa fenda a sua espátula, apoie bem em cima, tem uma base firme em cima e embaixo, e uma fenda ela consegue fazer essa envergadura facilmente. Depois você dá mais um acabamentinho com uma lixinha 400, tanto na sua base superior, inferior, dá uma repassada ali, né? Caso fique um pouquinho meio arriscada com esse ato de envergar ali, né? De criar essa angulação na sua espátula, certo? Então, ó, caprichando mais aí nesse lixamento, ok? Certificando que ela ficou bem afiadinha, bem lisinha, sem nenhum tipo de risco meio que grotesco, vamos dizer assim, né? Causados pelo nosso ato de envergar. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar a nossa última lixa, número 1200. Lixa d'água, hein? Certo? E vamos fazer novamente o lixamento. Porém, esse lixamento agora é manual, viu? Não precisa ser no orbital. Pode ser manual mesmo, só para puxar aquele espelhamento. Ela vai ficar bem espelhada mesmo, esta espátula. Olha só que bacana que ela ficou, ó. Dá uma quebradinha também, bem no corte, bem no fio do corte da sua espátula, para que ela não fique muito afiada demais, né? Ao extremo, correto? Passe então um pouquinho no fio do corte. Está aí, ó, uma ferramenta totalmente afiada e preparada para os efeitos decorativos. E essa demarcaçãozinha em X aí é um mistério que a gente vai estar revelando aí logo mais nos próximos vídeos do seu curso de marmorização realista. Ok, aluno? Então é assim que a gente prepara uma espátula para os efeitos marmorizados. Bom, aluno, então está aí. Você conferiu como prepara as espátulas aí para os efeitos de veios, né? Criação de veios primários, veios secundários. Não é tão difícil, não é demorado também. Eu levo em média aí de 10 a 15 minutos no máximo para preparar aí uma espátula, tá? Você viu como é feito o processo. Agora vai aqui umas dicas muito importantes para você na preparação das suas espátulas, ou que seja a ferramenta que você for utilizar para os efeitos marmorizados. Porque, como eu mencionei até lá nos vídeos da desempenadeira, todas elas passam exatamente por esse mesmo processo, tá? Então, assim, tem um fator que é muito importante para vocês que forem fazer. Eu até fiz um desenho ilustrativo para você perceber aí o que acontece. Percebe que assim, aqui está a nossa espátula e esse picotadinho, esse pontilhadinho aqui é o tamanho convencional, o tamanho correto da sua espátula, na sua proporção correta da sua lâmina. Por que tem essa envergadura aqui? Essa envergadura que tem nessa espátula é onde eu quero estar chamando a atenção para você, aluno. Quando você estiver fazendo o lixamento da sua espátula, você procura se certificar com ela, né, no corte, se ela está realmente dentro do padrão reto da tua lâmina de corte.
Ou seja, que você não esteja se empolgando demais e lixando ao ponto de você criar essa envergadura aqui no corte. Se você fizer isso, você vai estar estragando a tua ferramenta. Seja ela uma desempenadeira de efeito marmorizado, seja ela uma desempenadeira grande para fazer a preparação da parede, camada universal, ou seja, na espátula. Essa envergadura aqui, ó, não pode existir. Tem que estar exatamente retinha a tua espátula. Então guarde bem essa imagem na tua mente, tá? Então a espátula tem que estar 100% alinhada, retinha. Se você se empolgar e corroer o lixamento, você vai fazer isso na sua espátula. Você vai corroer para dentro, né, da lâmina aonde não era para ser corroído, né? Ou seja, afiado. Entenderam isso? Então, ó, na sua espátula, quando você está preparando ela, tá ali lixando, tal, você para um pouquinho de lixar, veja a afiação, se ela está ganhando o corte, né, começando a pegar o corte, e você já pega, já fecha um olho e já veja o alinhamento, tá? Pega ali, ó, veja assim se ela está bem alinhadinha, se o fio de corte dela está retinho. Agora, se você perceber que ela começou a fazer essa curvatura, você está estragando a sua espátula, tá? Então não se empolgue com a lixadeirinha aqui, ó, principalmente com as lixas 220 ou 150. Muita atenção com essas lixas mais abrasivas, 250, 150. Faça por onde você só pegar aquela afiação de corte. Lixa um pouquinho na parte superior, depois vira ela, lixa mais um pouquinho na parte inferior. Percebeu que ela começou a pegar corte? Viu o alinhamento dela? Tá retinha? Tá bonitinha? Beleza, já abandona a lixa ali, né? Adentra um pouquinho aqui, é claro, como mencionei, mais ou menos uns 3 centímetros, uns 2 dedos mais ou menos, né? Com o lixamentinho com a 220 ou com a 150. Aí depois você já troca de lixa. Porque se você ficar com aquela lixa persistindo, você vai fazer isso aqui, ó, tá? E se você fizer isso, você vai estragar. Olha só a espátula, ó. Colocando, se eu consigo colocar ela aqui bem em frente aqui, ó. Aqui, ó. Bem em frente ao desenho, ó. Olha só, é para ela ficar assim, ó. Agora, se você perceber que você fez... Eu fiz aqui um pouco exagerado, é claro, esse arco aqui, para que vocês entendam e vejam que a lâmina da sua espátula tem que estar 100% reta e alinhada com essas linhas pontilhadas, para você não cometer esse erro aqui. Se você fazer dessa entrada aqui curvada no lixamento, como que você vai fazer uns veios depois? Vai sair todo desproporcional, vai carregar mais de massa no lugar, de menos no outro, vai dar ruim, tá bom? Então é uma dica muito importante, não se empolgue no lixamento, fique sempre de tempo em tempo olhando, não só atento à afiação, mas sim ao alinhamento do corte da sua espátula, tá bom? Então dessa forma você vai garantir que você tenha uma espátula realmente 100% afiada, alinhada aí. Outra dica que eu digo, tanto para essa ferramenta, as outras que vão passar aqui, a desempenadeira que passou pelo processo de afiação, a espátula, a outra desempenadeira que vai vir nas próximas videoaulas, tomem cuidado, elas estão afiadas como uma faca, como uma arma branca. Então tomem cuidado para vocês não se cortarem, tá? Se vocês forem fazer o trabalho também de marmorizado, use calçado de couro, tá? Fechado, porque se uma espátula dessa cair, se você estiver de chinelo, você vai cortar o seu dedo, porque ela vai estar afiada, tá bom? Tome cuidado para vocês não se cortarem. Se você não tem muita experiência, use luvas ao manipular sua ferramenta, tanto na preparação, tanto na aplicação. Combinado? Um grande abraço, aluno, e até a nossa próxima videoaula.